Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Padre Luizinho chegando com o Santo do Dia para você. Hoje, 14 de julho, celebramos a memória de São Camilo de Leles. Camila Compelli e João de Leles eram já idosos quando o filho foi anunciado. Ele, o militar de carreira, ficou feliz, embora passasse pouco tempo em casa. Ela também, mas um pouco constrangida por causa dos quase 60 anos de idade. Do parto difícil, nasceu Camilo, uma criança grande e saudável, apenas de tamanho acima da média. Ele nasceu no dia 25 de maio de 1550, na pequena Buscianico, em Chieti, no sul da Itália. Cresceu e viveu ao lado da mãe, uma boa cristã, que o educou dentro da religião e dos bons costumes. Ela morreu quando ele tinha 13 anos de idade. Camilo não gostava de estudar e era rebelde. Foi então residir com o pai, que vivia de quartel em quartel, porque, viciado em jogo, ganhava e perdia tudo o que possuía. Apesar do péssimo exemplo, era um bom cristão e amava o filho. Percebendo que Camilo, aos 14 anos, não sabia nem ler direito, colocou-o para trabalhar como soldado. O jovem, devido à sua grande estatura e físico atlético, era requisitado para os trabalhos braçais e nunca passou de soldado por falta de instrução. Tinha 19 anos de idade, quando o pai morreu e deixou-lhe como herança apenas o punhal e a espada. Na ocasião, Camilo já ganhara sua própria fama de jogador fanático, briguento e violento. Era um rapaz bizarro. Em 1570, após uma conversa com um frade franciscano, sentiu-se atraído a ingressar na ordem, mas foi recusado porque apresentava uma úlcera no pé. Ele então foi enviado para o hospital de São Tiago, em Roma, que diagnosticou o tumor incurável. Sem dinheiro para o tratamento, conseguiu ser internado em troca do trabalho como servente. Mesmo assim, afundou-se no jogo e foi posto na rua. Sabendo que o mosteiro dos capuchinhos estava sendo construído, ofereceu-se como ajudante de pedreiro e foi aceito. O contato com os franciscanos foi fundamental para sua conversão. Um dia, a caminho do trabalho, teve uma visão celestial, nunca revelada a ninguém. Estava com 25 anos de idade. Largou o jogo e pediu para ingressar na ordem dos franciscanos. Não conseguiu, por causa da sua ferida no pé. Mas os franciscanos o ajudaram a ser novamente internado no Hospital de São Tiago, que passados 4 anos estava sob a sua direção. Camilo, tocado pela graça, dessa vez, além de tratar a eterna ferida, passou a cuidar dos outros enfermos, como voluntário, mas preferia assistir aos doentes mais repugnantes e terminais, pois percebeu que os funcionários, apesar de bem remunerados, abandonavam-os à própria sorte, deixando-os passar privações e vexames. Neles Camilo viu o próprio Cristo e por eles passou a viver. Em 1584, sob orientação do amigo e contemporâneo, também fundador e santo, Padre Felipe Neri, constituiu uma irmandade de voluntários para cuidar dos doentes pobres e miseráveis, depois intitulada Congregação dos Ministros Camilianos. Ainda com a ajuda de Felipe Neri, estudou e vestiu o hábito negro com a cruz vermelha de sua própria ordem, pois sua congregação, em 1591, recebeu a aprovação do Vaticano, sendo elevada à categoria de ordem religiosa. Eleito para superior, dirigiu por 20 anos sua ordem dos padres enfermeiros, dizem que com mão de ferro,
e a determinação militar recebida na infância e juventude. Depois, os últimos 7 anos de vida, preferiu ficar ensinado com os doentes. Deviam ser tratados e conviver entre eles. Mesmo sofrendo terríveis dores nos pés, Camilo ia visitar os doentes em casa e, quando necessário, chegava a carregá-los nas costas para o hospital. Nessa hora, agradecia a Deus a estatura física que lhe dera. Recebeu o dom da cura pelas palavras e orações. Logo a sua fama de padre milagreiro correu entre os fiéis, que ricos e pobres procuravam sua ajuda. Era um homem muito querido em toda a Itália. Quando morreu em 14 de julho de 1614, foi canonizado em 1746. São Camilo de Leles, em 1886, foi declarado padroeiro dos enfermeiros, dos doentes e dos hospitais. Deus é magnífico quando escolhe todos nós, mas de maneira especial nós vemos em grandes santos e santas que Deus suscita da vida desse jovem, desse homem ou dessa mulher um carisma. A santidade é um carisma e traz uma resposta às necessidades da igreja. Transformou a vida de Camilo e, a partir de uma ferida que ele tinha no pé, manifestou nele uma vocação especial em resposta a uma necessidade muito grande. Naquela época, 1500 e pouco, muitos doentes, e principalmente os doentes terminais, eram abandonados pelos enfermeiros e pelos médicos porque não tinham mais jeito. Imagine no tempo de hoje, onde se aplica a essas pessoas, num tempo em que nós vemos de tanta tecnologia, de tanto amor, de tanto acolhimento que deveríamos ter, a eutanásia. Uma morte lenta e sem dor, mas também sem dignidade. Camilo traz a resposta de Deus, traz a misericórdia, a compaixão, o respeito, a dignidade ao doente até o último suspiro da sua vida. E Deus lhe dá também um físico, uma capacidade física, apesar do tumor que ele carregou até o final da vida, a ferida no pé não o impedia de ajudar os pobres, de ajudar os doentes e até carregá-lo nas costas para os hospitais. Nós temos a congregação São Camilo de Leles no Brasil. Uma das missões que eu morei em Fortaleza tem Casa dos Camilianos, inclusive um hospital São Camilo de Leles, onde eu fui internado e fiz alguns procedimentos. É uma bênção. Um hospital cristão, um hospital católico, não dá só a saúde física, mas traz também a saúde espiritual e humana para os doentes. Peçamos, por intercessão de São Camilo de Leles, pelos enfermeiros, nesse tempo de grande necessidade, pelos doentes e pelos hospitais, para que não somente providenciem a saúde física, mas a saúde espiritual, a saúde psicológica, a saúde humana. Oremos. Ó Deus, que inspirastes a São Camilo de Leles extraordinária caridade para com os enfermos, dai-nos o vosso espírito de amor, para que, servindo-vos em nossos irmãos e irmãs, possamos partir tranquilos ao vosso encontro na hora de nossa morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Por intercessão de São Camilo de Leles, desça sobre nós, sobre todos os doentes, enfermeiros, médicos e hospitais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós.